Bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, e seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Com que alegria, com que satisfação eu lhe acolho nesse momento, o momento que você escolheu para refletir, escutar a palavra de Deus e refletir. Fico muito feliz, porque nós estamos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e, claro, movido pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje a igreja se dedica faz a festa, não é? De Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, um dos doutores da igreja, um dos homens mais importantes com relação ao conhecimento da igreja. Santo Agostinho, ele foi todo o protagonista, né, da Idade Média, principalmente na questão filosófica, não é? Na Idade Média. Olha, Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, converteu-se ao cristianismo já na idade adulta, aos 32 anos, quando foi batizado por Santo Ambrósio. Suas ideias eram pouco cristãs. Assumindo a vida religiosa, tornou-se sacerdote e depois foi nomeado bispo de Hipona, na Argélia. Deixou-nos grandes ensinamentos que até hoje estão presentes na igreja. Foi conclamado santo e reconhecido doutor da igreja. Doutor da igreja em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Agradecemos a Deus que por sua misericórdia transforma a vida das pessoas, como transformou a vida de Santo Agostinho. Então, veja que dádiva maravilhosa, que presente extraordinário Deus deu a Santa Mônica, deu a Santo Agostinho, deu a cada um de nós, deu para a igreja. Santo Agostinho. Foi Deus quem revelou para ele, claro, e ele assumiu a condição de ser santo, a condição de ser sacerdote, ser bispo, ser santo e ser doutor da igreja, ou seja, tudo que ele escreve a respeito da igreja, a respeito da vida cristã, a igreja assina embaixo. Então ele é doutor da igreja, a igreja aprova o seu comportamento, não é? Foi filósofo, não é? E uma das suas grandes, vamos dizer assim, obra, não é? Foi exatamente o livro chamado Confissões. Confissões, onde ele revela toda a sua história, toda a sua vida e nos ensina, é como um presente para todos nós, nos ensina a como viver o nosso cristianismo. Deus deu a ele, e só Deus pode nos conceder essa graça. Ele abraçou, assumiu e hoje está aí, não é? Um homem que é reconhecido pelo mundo inteiro como doutor da igreja. Falou na Idade Média, aquela idade que é o intervalo da Idade Antiga para a Idade Moderna, a Idade Média, se fala em Santo Agostinho. São Tomás de Aquino, mas Santo Agostinho todo no começo. Foram 1000 anos de Idade Média. Santo Agostinho foi um dos baluartes da condução desse período, que com certeza valeu muito para a igreja, para a comunidade, claro que Santo Agostinho não viveu 1000 anos, tá? Claro, pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. Mas claro que ele, né, lá no comecinho, lá no início dessa Idade Média que está falando, o período que ele esteve lá, na idade dele, né, ele conseguiu realmente revolucionar de forma positiva o cristianismo e principalmente a filosofia, principalmente o cristianismo, mas a filosofia e o cristianismo recebeu um presente muito grande de Deus para essa caminhada. Convido você agora para fazermos uma oração, depois a leitura do Evangelho e a reflexão baseada exatamente naquilo que nosso Senhor vai falar para nós. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, meu Deus, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos.
Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 23, do versículo 27 até o versículo 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vejam só, Jesus está falando para aqueles homens que se dizem mestres, professores da época, mestres da lei, fariseus. E aí ele está qualificando como hipocrisia. Hipocrisia, você sabe, diz uma coisa, faz outra, completamente diferente. Mas ele diz assim: sois como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Já foi no cemitério e viu um sepulcro caiado? Bonito por fora, todo embelezado, a mármore, granito, uma série de coisas assim. Mas por dentro é o quê? Ossos, bichos, cadáver. Cadáver. Jesus está dizendo que os fariseus e os mestres da lei são sepulcros caiados. Mas claro que essa palavra veio bater hoje na minha mão, você escutou também, essa palavra é para mim, é para você. Por que é que os fariseus e os doutores da lei, os mestres da lei, são sepulcros? Porque eles apresentam ser uma coisa e por dentro são outras. Isso acontece com quem? Com toda a humanidade, toda a humanidade.
Ninguém se eliminou do pecado. Só Nossa Senhora, não é? Só Maria Santíssima. Ninguém conseguiu se livrar do pecado. Só Maria Santíssima. Então, ai de vós, sepulcros caiados, que por dentro, por fora estão bem bonitos, mas por dentro estão completamente errado, diferente, cheio de pecado, cobiça, vaidade, orgulho, prepotência, inveja, quanta coisa. Nós somos assim. Então, nosso Senhor nos chama hoje a conversão. Essa é a palavra de ordem, conversão, mudar de vida. Peço a Ele, a Ti, Senhor, nesse momento, que abençoe cada um de nós. Cubra de bênção a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Eu beijo, a minha amizade para sempre e até amanhã, no nosso Fé Vida. Viva Santo Agostinho! Viva!